Deus amado, nesta tarde, a minha alma, meu coração tem sentido de falar um pouquinho, Pai Celestial, aos meus irmãos e a quem me ouvir, sobre o reino de Deus e os reinos do mundo. Quando os reinos deste mundo se transformarão ao reino de Deus? É uma pergunta. Quando que os reinos deste mundo serão transformados para o reino de Deus? No capítulo 7 de São Mateus, Jesus fala: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Versículo 21. No capítulo 17 de São Lucas, nós encontramos Jesus falando estas palavras. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e lhe disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Aleluia. Jesus que falou. São Lucas 17, versículo 20. O reino de Deus está entre vós. Então o reino de Deus está no nosso coração, do eleito, do predestinado, daquele que Deus, por misericórdia, o salvou. Deus abençoe a todos os meus irmãos e amigos que porventura me ouvem nesta tarde. O reino de Deus está sobre o nosso coração, está dentro de nosso coração, está entre vós, disse Jesus. Então os discípulos, Jesus disse: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão: eis ali, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vedes, e nem sigais, porque como relâmpago alumia desde uma extremidade interior dos céus até a outra extremidade, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então a vinda de Jesus Cristo é um segredo.
não pode estar acreditando em todo mundo. Eis aqui está Cristo, eis aqui está Cristo, porque virão muitas coisas falsas sobre Cristo. Mas, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo, esta pergunta fica aí. Quando os reinos do mundo se tornarão o reino de Cristo? É uma pergunta. O reino de Cristo é um. E os reinos do mundo são vários, são muitos, porque quando Jesus foi tentado, no capítulo 4 de São Mateus, quando Jesus foi tentado, no capítulo 4 de São Mateus, Satanás, ele disse para Jesus das 3 tentações. Uma delas, eu vou ler a última, que é o verso 8 do capítulo 4 de São Mateus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então aqui, meus irmãos, o inimigo mostrou para Cristo os reinos do mundo, todos os reinos, e muitos, a glória do mundo. E o diabo novamente transportou, vou reler o versículo 8, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse Satanás, versículo 9, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então o que Satanás quer, meus irmãos, queridos, povo de Deus, é que ele seja adorado. Toda adoração que não é espírito e em verdade, que Jesus também ensinou isto, ele não pertence ao reino de Deus. Convém que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Então não pode pôr nada no meio desta adoração. Ídolo nenhum, imagem nenhum, foto de ninguém, seja morto, seja vivo, até a foto de Jesus se põe na tua parede, né? No teu altar, no teu púlpito. Nossa, é tudo uma idolatria. Então o reino de Deus tem que ser adorado, Cristo tem que ser adorado puramente em espírito e em verdade. Isso eu tenho que chegar lá. Enquanto esse corpo está aqui, sujeito às paixões carnal, eu não sou nada se Deus não tiver misericórdia de mim, de você e de nós. Quem é que pode dizer que é alguma coisa? Eu estou livre hoje de coisas que essas igrejas nos davam, nos seguravam. Não pode falar isto aqui, porque aqui é assim, assim, assado. Quem manda aqui é o fulano, é o meu pastor. Não. Quem manda na igreja do Deus vivo e no cristão é Cristo. É a palavra de Deus e mais ninguém. E o amor divino tem que estar no meio, porque se eu não tiver amor, o que eu estou falando aqui, no meu irmão, eu sou um hipócrita e um falso.
Amor de Deus é diferente. É falar para você a realidade e o amor fala a verdade. Então, os reinos de Satanás, um dia, estes reinos que Satanás ofereceu para Cristo, aqui no capítulo 4 de São Mateus, vai se tornar no reino de Cristo. Eu vou ler depois. Disse-lhe então, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus disse para o diabo, vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Satanás teve que sair, deixou e chegaram os anjos e serviram. Aleluia. Então, meus irmãos, o reino de Deus não se entra no reino de Deus de qualquer forma, fazendo o que se quer, o que eu quero. Coração magoado, coração que não perdoa, coração que fala bobagem, não se arrepende. Meu Deus, enquanto o nosso coração ainda está pesado, necessita de uma queimadura divina de fogo do Espírito. Isaías precisou disto no capítulo 6, sendo um dos maiores profetas de Deus. Ainda precisava de uma queimadura, de uma labareda, de um tenaz de fogo que queimasse o coração do profeta, porque ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Isaías capítulo 6, examina aí. Quando ele separou do homem, um grande homem, que era o rei Uzias, que morreu porque desobedeceu a Deus. Ele entrou no lugar que não era para ele entrar, para queimar incenso. Foi avisado, aquilo era para sacerdote, mas ele não quis saber. Ele era um grande rei abençoado, no seu lugar de rei. E o que aconteceu? Morreu. Deus sabe da vida dele, da alma dele. Então, fora do lugar. Olha, meus irmãos, desde os anos 60 eu comecei a ler as Escrituras. Na minha mocidade, Deus me mostrou que nós estávamos fora do lugar. Católicos romanos, íamos numa igreja longe, mas a adoração desses companheiros, desse povo, é uma adoração que tem imagens de escultura, o que tem uma adoração de Maria, Maria sendo uma importância maior naquela igreja, naquele sistema. E a Bíblia não diz isso. Jesus disse que Maria obedeceu a Jesus. Ela disse que fazei tudo o que meu filho mandar. Maria, a mãe do Senhor. Alguém levantou e disse, bendito é os seios que tu mamaste. Bendito seja. Querendo engrandecer Maria. Mas Jesus disse muito mais. Bendito é aquele que ouve a minha palavra e obedece e guarda. Aleluia. E agora, começamos a ler a Bíblia, 60. Vem a igreja fulana, que é aquela que a gente estava. Fomos batizados ali, com títulos ainda. Dons, igrejas maravilhosas. Deus tira nós de lá e traz para uma melhor.
para a palavra, grandes maravilhas recebemos. Mas agora, Deus está mostrando que existe idolatria também por aí, meus irmãos, nesta grande organização, ou nesse movimento chamado a mensagem. Eu tenho que levar lá um pouquinho, porque aqui foi 50 anos que a gente ouvia. Agora isso aqui eu digo pelo amor de ti mesmo. Não digo porque se engrandecer, porque dizer que eu vou para o céu e você não vai, isso é coisa que o cristão não fala. Para o céu vai aqueles que obedecerem a Jesus Cristo e fizerem a sua vontade. São Mateus também está escrito: quem entrará no reino do céu? Perguntaram a Jesus. Ele diz: aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Então, qual é a vontade de nosso Pai que está no céu? Obedecer a sua palavra e mais nada. Então, vamos para a pergunta de novo, para me terminar. Os reinos de Satanás deste mundo um dia se transformarão em o reino de Cristo. O reino de Cristo é um e não tem fim. Agora os reinos de Satanás se acabarão. Você diz, irmão Leal, aonde está escrito isto que os reinos do mundo se transformarão em o reino de Jesus Cristo? Então a resposta está aqui. A resposta está em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Justamente lá, neste sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 11, verso 15, que é tanto falado sobre o capítulo 10, verso 7, que é o mesmo, quando os segredos de Deus, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o singular segredo de Deus, como anunciou os profetas e seus servos. Está aí, meus irmãos, da mensagem. Que muitos dizem que é William Branham, nós pregava. Não é, meu querido irmão. O sétimo anjo não é William Branham, pelo amor de Deus. O sétimo anjo é um dos 7 anjos que vão tocar as suas trombetas. É o último anjo. Então, quando este anjo tocar, ele não tocou. Isto, capítulo 11, verso 15, tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo tornaram ser de nosso Senhor, do seu Cristo, do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todos sempre. Aí está a resposta da pergunta. Aonde este sétimo anjo, segundo o que está escrito em 10:7, é um segredo que se cumprirá, diz a Bíblia. Então não te engane que será um homem aí. Não te engane que isso é uma doutrina que está no meio das pessoas. É uma idolatria. Não é. Pode ser esse homem abençoado, mas não é. Certo? Então a resposta dessa pergunta está aqui. Quando tocar o sétimo anjo a sua trombeta, se cumprirá o segredo
de Deus que anunciou aos seus servos e aos profetas. E este segredo, aqui está no capítulo 10 de Apocalipse, que diz o seguinte: e sendo ouvidas, no verso 4, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Então o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar o que nela há, que não haverá mais demora. Ah, mas agora o verso 7 entra. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E agora no versículo 15 do capítulo 11, cumpre este pedido, esta voz. Tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então aqui está a resposta, a mesma que Jesus disse, São Mateus 24, verso 36. O dia e a hora ninguém sabe da vinda do Senhor. Nem os anjos do céu, nem eu e nem os anjos, disse Jesus. Aquele dia ele disse: ninguém sabe, mas meu Pai que está no céu. Então, que o Senhor nos ajude a preparar nossos corações para este dia. Senhor, limpa meu coração, limpa nossas vidas e nos dê amor, para que as pessoas não sejam enganadas, porque muitos me virão antes, virão meu nome dizendo: eu sou ele aqui, eu sou ele aqui. Mas Jesus disse: não dê crédito, não dê ouvido, porque o reino do céu, ele está entre vós, ele virá um dia que ninguém espere, como foi nos dias de Noé, assim será este dia. Então, o que nós precisamos, meus irmãos, é separar da iniquidade, da ira, da contenda, da inveja, separar de todo engano. Purificado seja o nosso coração neste sangue precioso. Então não abra a tua boca contra a verdade, porque o inimigo também vem com a Bíblia para enganar. Ele veio lá para Jesus: se tu és o Cristo, diga que essas pedras, ou manda que essas pedras transformem em pães, porque Jesus estava jejuando, meu irmão, 40 dias e 40 noites. Disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aí está a resposta da pergunta. Um dia os reinos do mundo se transformarão ao reino de Cristo. Então tem valor esse 7º anjo, sim, mas não é desta forma que vocês estão crendo, meus irmãos, da mensagem. Esse 7º anjo tocará sua trombeta no capítulo 11, versículo 15. Senhor, nos abençoe nesse dia e nos dê a paz no coração, Senhor. Estou pregando aqui, mas eu preciso de paz. Preciso que meu coração esteja descansado em paz o dia que Jesus vier. Irrepreensível, limpo. Se eu devo alguma coisa a Ti, Senhor, eu quero me perdoe. Se eu devo alguma coisa a alguém,
falei, o fiz me ajude a vencer, para que minha alma e meu coração estejam limpos no dia do Senhor vier. Salva-nos do mal, nossos irmãos de todo o mal, nossos irmãos enfermos, nossos irmãos necessitados, que nós possamos, nossa casa, se transformar, Senhor. Toda a força do inimigo será vencido com esta verdade e com este sangue precioso da cruz do Calvário, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.